Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. E hoje falando sobre palco, altar, shows e tal. Outro dia eu estava me deparando numa conversa com uma liderança, falando também, pastoreando alguns músicos, né? E falando sobre aperfeiçoamento e tal, lance de técnica e tal. E eu estava ali num embate acerca de um aperfeiçoamento. Não, Lico, isso aqui não pode virar um palco e tal, não sei o quê. Passou a pauta da reunião. Na outra pauta era um congresso que só falava de entretenimento. Entendeu? Então, a música também, ela sofre um negócio, cara, não sei o que acontece, que os caras, às vezes, ficam com preconceito na música, e estão fazendo congresso, que era congresso de música de 1930, o pessoal só ficava brincando, um entretenimento total. Eu falei, o que é isso aí? Sabe? Então, às vezes, falta um mergulhar de aprofundamento, que às vezes, como o Juan Carlos Ortiz faz, naquele livro que eu gosto muito, que é O Discípulo, que ele fala, as igrejas, às vezes, viram uma departamentalização de departamentos preocupados em eventos para entreter as pessoas. Eu fui num evento em Queimados e eu falei pro cara, bicho, eu amei esse lugar, mas eu não entendi onde você quis chegar. Tinha 200 pessoas falando aqui, bicho. Aí um falava do abacaxi, o outro do peixe. Aí o outro do elefante. Tipo assim, não tinha um foco. Não tinha, sabe? Era um negócio tão assim, cara. E aí eu falei para cara, ora, tem um propósito, uma visão, uma revelação de Deus, estabelece algo. Porque aqui parece que você quis distrair todo mundo. E assim, eu acho que isso é perigoso. Porque quando a gente quer agradar todo mundo, a gente pode não estar agradando a Deus. Então, assim, o meu perigo com o entretenimento é esse. Entretenimento por entretenimento, eu tenho uma reserva. Agora, seja qual for o entretenimento, mas se ele tiver um plano, um propósito, ele fizer parte de uma estratégia, Gospel Night, né? Eu acho uma grande estratégia para um propósito. Eu fiquei muito abençoado com as suas primeiras colocações. Eu nunca fiz nada sem um propósito. Porque quando se tem um propósito, entretenimento, Lincoln, é parte da missão. Sim. O que eu percebo é que a galera não tem muito propósito e faz entretenimento. Por entretenimento, o negócio vira um circo. Um circo em nome de Jesus. Aí que eu piro. É verdade. Há uma crítica severa, às vezes, daquele papo que a gente estava conversando, né, Del? Uma crítica severa da expressão artística. Aí, às vezes, é um departamento, uma coisa mais acadêmica, mas é entretenimento. Verdade. Está entendendo? Então, a igreja, às vezes, ela, em vez de ser algo altar, no sentido da busca de Deus, ela é um local de distração. E não tem nada a ver, não estou falando de música, não. Estou falando, às vezes, de conversas e de práticas e de atividades que não têm esse foco, né? Agora, às vezes, a expressão artística que tem um propósito de louvor e adoração, aí está sendo olhada com preconceito, porque o cara tem uma roupa não sei o quê. E uma outra coisa que eu queria abordar de vocês é que, em muitos lugares, inclusive onde a Boas Novas está, nós vivemos momentos ainda desse tipo de dificuldade de compreensão, tá? Porque, às vezes, a gente aqui da metrópole, da capital, eu viajo um pouquinho, você viaja aí, eu não vou botar, às vezes, para o interior do Rio, ou para o interior do Nordeste, ou para o interior do Centro-Oeste, interior do Norte, você vê ainda esse tipo de preconceito. Muita religiosidade. Eu costumo, assim... Meu marido, beijo para você, amor. Ele costuma falar, segura a tua onda, Cláudia. Mas a gente tem que também, aquilo que eu falei, do respeito. Se eu sei que aquela cidade, que aquele local, que aquela região é assim e tal, eu vou respeitar. Eu vou fazer o quê? Eles não estão acostumados, mas dói o coração da gente ver que o povo ainda está tão limitado, ainda está tão, sabe, aquela coisa do cabresto. Caramba, falta alguma coisa. E eles ainda... Eu acho que é porque não tiveram. Eu acho que nós aqui, por causa da metrópole, da cidade e tudo, por termos vivido isso, essas manifestações culturais e artísticas, nós despontamos um pouquinho mais. Mas quem é do interiorzão mesmo, por quê? O cara não teve acesso. Então, falta um pouquinho também da nossa compreensão, da nossa boa vontade. Poxa, então vamos levar.
né? Eu não creio que seja difícil, não. Claro que eu não vou chegar lá com um gospel night lá no interior de Salvador, por exemplo. Acho que vai ser complicado. Mas vamos levar alguns eventos, vamos começar a levar algumas coisas bacanas. Eu acredito que os eventos são uma grande estratégia de Deus para um grande propósito. Infelizmente, né, recentemente falecido pastor Mike Murdock, né? Aliás, Mike Murdock, meu Deus, Myles Munroe, que eles estavam no mesmo congresso que eu fui. Myles Munroe, ele falava muito sobre isso, sobre o propósito, uma vida com propósito. Mas qual é o nosso propósito? Qual o seu propósito? Eu vejo que persistem pessoas que ainda estão perdidas, já estão nos seus 40 anos e ainda não descobriram o seu chamado. E colocam pimenta no chamado dos outros. Não sabe qual é o seu, mas então deixa o irmãozinho ou a irmãzinha lá, porque ela já está sendo usada. Eles já estão sendo usados. Eu pego um gancho da coisa que você está falando, um líder que o Del gosta muito, que é o reverendo Antônio Carlos, da Presbiteriana da Barra. Eu vendo uma pregação dele, quando ele falava que a igreja, às vezes, fica muito preocupada numa distração em si própria e não age de dentro para fora. Né? Uma preocupação muito interna, como se fosse um egocentrismo girando em torno de si própria. E essas estratégias, que a Claudinha fala do evento, que a gente fala do show, que a gente fala do altar ser na rua, do altar ser na boate, do altar ser onde for, para a expressão de Deus atingir os de fora, nessa função de ser eclésia para fora, a gente acaba ficando só com a distração das coisas internas. A igreja não sai, não pesca e se sente incomodado quando quem está lá fora coloca para dentro. É por isso que no off, logo que eu cheguei aqui, a minha preocupação, assim, porque às vezes esse egocentrismo também é lamber suas feridas, entendeu? Eu estou doente, é sempre o culto do eu, seja enaltecendo esse eu, seja curando esse eu. E chamado de Deus, gente, é aquela história que eu falava, olha, cumprir a carreira, combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé, é superar as fragilidades desse tabernáculo humano que é frágil. Mas é cumprir o que Deus chamou para cumprir. E aí a gente volta no altar. Por quê? O menor nível de unção de um altar é dentro do templo. É a visão de Ezequiel. A gente precisa ser essa água que entra pelos lugares, que vai invadindo, levando uma mensagem que tem a ver com a sua arte, que incorpora na sua pesca aquela história. Pedro, eu estou te chamando para pescar baseado na experiência que você tem. Você não vai deixar de ser pescador. Você vai continuar pescando o que eu quero que você pesque. Só mudar é a tua história. Você já vem com DNA. É porque as pessoas acham mesmo que elas são terrenas. Gente, quando a gente lê Efésios 1, o Paulo é muito claro, diz assim, eu te elegi antes da fundação desse mundo para o destino, né, aquele destino original lá nos céus. Então a gente precisa alinhar essa mentalidade humana a uma eternidade. Quando a gente alinha a nossa humanidade à eternidade que foi pré-concebida por Senhor, a gente começa a encontrar o chamado, porque chamado não é coisa chamado não é conquista, chamado é descoberta. Descoberta, propósito. É propósito. E aí tudo, Lincoln, desemboca para esse lugar. Sabe, aí você... Eu fico muito empolgado com essas coisas aí. Eu não quero pregar aqui no programa. Mas eu gravei uma canção, até o Marcos, chamada Chamado, a galera tá ouvindo, assim, realmente, foi lá na igreja, assim, eu tive uma visão de Deus, eu comecei a chorar e ministrar essa canção, assim, justamente porque eu acredito que, cara, tá na hora dessa igreja voltar a ser evangelística, missional, apostólica na sua essência, na essência. Na essência. Não no glamour, mas na essência. Ou não na nomenclatura. Com marca nas costas, sabe? Que penetra, que transforma. Relevante para a sociedade, né? Outro dia eu estava falando com os caras que falam muito de reino, eu falei assim, gente, o evangelho do reino só é pregado para que a cultura do reino seja estabelecida. E para que a cultura do reino seja estabelecida, vocês precisam, cara, sair dessas 4 paredes aqui. E entender que seu campo, talvez o seu maior campo missionário seja uma faculdade, pelo amor de Deus. E inverte, né, cara? Impressionante como inverte. Porque, por exemplo, se o Caetano Veloso se converte hoje, né, o cara quer trazer ele
e Os nossos encaixotar. Encaixotar né? ele. Ao invés de falar, pô, cara, vamos aprender o que é o evangelho, deixa o cara aprender o evangelho. Usa o seu dom, o seu talento. Usa o seu dom, aí dessa continua forma. no Então nicho que você já tá, né? Vai falando aí, né? Os primeiros... Cara, impressionante. Eu não sei se foi a gente traz primeiro. o cara pra cá e fecha o cara. Eu não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros DJs, né, DJ Marcelo Araújo, ele chegou a quebrar todos os discos dele. Se converteu, quebrou tudo, porque era mais ou menos assim, era do diabo, foi mais ou menos assim que impuseram a ele que não tinha espaço, aquilo ali não era e tal. E aí, como ele era um cara que sempre buscava e tal, né, ele tem uma fluência no inglês, então ele buscava sempre parada gringa e tal, e ele começou a descobrir lá fora, já músicas remix, já um monte de coisa, tudo Christian, né, music. Ele falou, caraca, peraí, véi, isso é louco, tem isso aqui? E aí ele trouxe, em 1997 para 98, teve o primeiro Gospel Night. E eu fico pensando assim, pastor Alexandre, quantas vezes eu fui para o meu quarto, adolescente, quase jovem, assim, para meus 18 anos, chorando. E achando que eu estava pecando contra Deus. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo tudo errado, porque muda meu jeito, porque me falaram isso, que eu faço isso, eu estou errada. E até hoje, dentro desse nosso ministério, quando eu sou convidada para ministrar em alguma igreja, às vezes a gente enfrenta provas, tribulações e perseguições. Teve uma época que eu, tipo assim, esse negócio, vou jogar isso para lá, vou jogar a toalha, vou começar... Acho que eu vou me moldar um pouquinho mais dentro da caixa. E aí, eu vou desistir. Sabe aquele negócio de você jogar a toalha? Não quero mais. Porque, caraca, os meus ficam me debatendo. Os meus, em vez de me apoiar, ficam jogando pedra. E aí eu entro numa das minhas redes sociais, tá lá o depoimento de um jovem. Não sei como ele me achou, falando... Oi, Claudinha, tudo bem e tal, não sei o quê. Eu quero falar para você que, não sei se você vai lembrar de mim, eu vi seu programa de madrugada na emissora tal, e você falava assim, assim, assim. Nesse dia, eu ia me matar. Eu morava no 10º tanto andar, eu ia me jogar, e na hora que eu saí correndo para ir para contra a janela, eu errei a janela. Ele estava tão doidão que ele foi para a parede, meteu a cabeça na parede, e ele ficou desmaiado por um tempo. Enquanto ele estava desmaiando, entrou o programa e eu comecei a falar. E aí, enquanto eu estava falando, Deus me deu uma palavra naquele momento, porque não era só um programa de rádio e tal, não sei porquê, eu não lembro mais, porque faz muitos anos essa emissora, mas ele testemunhando. Eu quero dizer para você que eu hoje estou firme, sou servo do Senhor, sou convertido, faço o que você faz também, tenho um programinha numa rádio comunitária aqui na Rocinha e tal. Eu falei assim, meu Deus. E outros testemunhos de pessoas, eu ouvi você falando lá no Gospel Night dia tal, quero te dizer que hoje eu sou pastor, porque eu estava para abandonar o meu chamado por causa das perseguições. Eu quero dizer para você que a minha vida estava toda destruída sentimentalmente. Eu conheci a minha esposa no seu evento. E hoje nós temos um filho, 2 filhos. Eu falei assim, meu Deus, então, amém. É por aí. Infelizmente, a gente está terminando. Obrigado, Alexandre. Deus te abençoe muito. Claudinha, Deus te abençoe muito. Obrigada. Del, Deus te abençoe muito. Valeu. Tamo junto. A gente fica por aqui. Mas Antenados na Geral, sempre tem assunto bacana aí pra sua vida. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero